né, e falou para ela assim: tem doenças que o médico cura, mas tem doenças que só o médico dos médicos pode curar. Deixa você curar meu filho, eu vou te servir pro resto da minha vida. E aí, instantaneamente, eu fui curado. Eu atravessei a porta e meu ouvido nunca mais doeu até hoje. E aí, com 17 anos, eu orei ao Senhor em pensamento. Falei: Deus, será que tu existe de verdade, né? Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria! Mais uma quarta-feira junto com você, com a sua família. Eu não sei onde você está assistindo, nem que horas, mas é um prazer recebê-los. Gostaria que você já deixasse aí teu like, teu comentário e enviasse para alguém se fez sentido para você esse episódio, que eu tenho certeza que vai fazer sentido em nome de Jesus. Vamos receber comigo, então, o convidado de hoje, Pastor Júnior Chateaubriand. E aí, Eba! pessoal? Hashtag parte 2, é isso mesmo? Hashtag parte 2. Olha, a primeira vez ele esteve aí com a sua esposa digníssima, a minha tete a teter, a pastora Raquel, linda. Um beijo, pastora Raquel, Caleb, Isabelle. Que alegria, que família incrível tu tem, hein? Sim, Deus foi bom comigo, né? Foi, né? Eu acho que tu orou muito e elas oraram um pouco. Eu acho Oraram que foi mais pouco. ou menos, Estão na prova comigo. é mais ou menos isso. Então me conte quem é o pastor Júnior Chateaubriand. Bem, eu sou o Júnior, né? Sou carioca, sou do Rio de Janeiro, tenho 40 anos. Sou Ah, tricolor, torço pro Fluminense. credo, E coragem. estou aqui em Santa Catarina com a minha família já há 6 anos, vai fazer 7 anos agora, 7. em janeiro. Ó, perfeição, E, hein? e foi uma escolha boa, né? Santa Catarina é um A lugar, melhor escolha. um Eu lugar, sou um lugar ótimo. suspeita a falar. Para mim aqui é o paraíso, né? Porque tem calor, tem frio, tem mar, tem serra, tem Tem cidade, tem um é, moderno ainda, segurança né? de segurança, É. qualidade de vida. E na época, quando eu pesquisei, aqui era a melhor cidade do Brasil para se morar, o melhor estado. Uau. Né, e estamos aí nesse desafio, já nos adaptamos ao clima, Mesmo sendo eh frio, gostam do eh, frio, não? e assim, eu gosto do fato de ter os 2 Entendi. porque no Rio de Janeiro Só é calor. é calor o ano todo e muito calor no verão. Entendi. Aqui é calor no verão, um Sim. pouquinho na primavera. E eu particularmente eu gosto de curtir os 2. Geralmente o carioca não gosta de Não frio, né. gosto, exatamente. Fez 23 graus ali, Já 24 tá já ruim. já já tá ruim. Tá desconfortável. Mas eu acho legal. E as pessoas aqui elas se vestem bem no inverno. O Fica inverno mais elegante, isso, o não inverno é? É proporciona bonito. isso, a pessoa botar uma jaqueta, um blazer, a mulher botar uma bota, a Raquel ali tá sempre se arrumando, É. né, então a gente gosta de viver aqui, né, em Mas Santa vamos me Catarina. contar, antes de vir para Santa Catarina existe um Júnior, antes de pastor, antes de tudo. Existe. Lá, né, Carioca da Gema, vamos voltar lá. Como foi ser criado no Rio de Janeiro? Porque assim, ó, eu que nasci em Santa Catarina, sou totalmente catarina, eu sou manezinha da ilha e morei muito tempo no interior. E a gente às vezes via novela naquela época que todo mundo assistia junto, né? Por mais que alguns não tinham televisão porque era pecado, eu entendo, mas eu era batista, eu podia ter TV. Só E aí, lamento. só lamento pra quem não pôde. Algumas coisas não podia, de jeito nenhum, Dragon Ball Z, essas coisas não, daí é do diabo, daí meu É pai do não deixava não. diabo, né. Mas não podia Então ver tu não. pegou Dragon Ball Z, né? Não, mas não podia ver não, mas não podia. Não, até hoje eu nunca vi, tá. Até hoje eu nunca vi. Harry Potter, meu pai não deixava de jeito nenhum. Enfim, algumas coisas eu não vi, mas a novela, a minha mãe acabava assistindo uma coisa ou outra. E aí a gente via a cidade maravilhosa, né, a TV. Eu acho que o sonho de toda criança na época era estar no Rio de Janeiro, você nasceu lá, me conta aí, como que é a realidade agora do Rio, né? Assim, a gente cresce na Baixada Fluminense, eu nasci em São João, fui Ó, criado em você percebeu, nasci, né, não sei de onde que esse nasci, "i" vem na palavra, mas vai, Silvânia e o vamos lá. nós, é nós, é nós. Nós. Eu nasci em São João, fui criado em Belford Roxo e quando casei com a Raquel fui morar em Nova Iguaçu. Então a gente nasce, Nice, né, aham. criado na Baixada Fluminense. Então o Rio é um centro, assim, é uma coisa distante para nós, né, e a gente vive a nossa vida, trabalho, estudo, igreja e tal, né. Minha mãe ela era católica não praticante, né, e aí quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, o que eu me lembro daquela infância é difícil lembrar, né, É, da depende, infância. o É meu uma tá co fresco. é, né, por que será, né, não podendo ser a minha idade. Tu já falou? Em novembro eu fiz 41 Meu anos. Deus do céu. E aí, e aí? Aí assim, a minha mãe ela houve uma época da minha vida que eu tinha uma dificuldade dos meus ouvidos, uma enfermidade, aonde ela foi para vários médicos e não conseguiu resolver.
E eu gosto muito de contar isso. E aí, tá vendo? Carioca é e aí, Sim. entendeu? É, Não é daí, mas é caguete. normal. E aí ela na fila do hospital, uma obreira de uma igreja evangelizou ela, né, e falou para ela assim: "Tem doenças que o médico cura, mas tem doenças que só o médico dos médicos pode curar", Uau. né. E aí convidou a minha mãe para ir na igreja dela, fazer uma corrente de oração e tal. Minha mãe não foi, mas acabou ficando com aquela semente no coração e procurou uma Assembleia de Deus perto de casa. Uhum. E aí quando passou na porta comigo, ela fez um voto, né, e ela é uma católica não praticante, ou seja, ela é aquela pessoa que fala que tem aquela fé, mas não vai no culto, não participa Sim, de nada e tal, mas né, sou é crente, só a né, fé creio dela, em né, é a Cristo, fé sim. dela. E aí ela fez um voto: "Se você curar o meu filho, deixa você curar o meu filho, eu vou te servir para o resto da minha vida". Nossa, E aí instantaneamente eu fui curado, atravessei a porta e meu ouvido nunca mais doeu até hoje, né. caramba! E aí ela Desde pequenininho. e Você tinha quantos aí anos eu aí? tinha 4 para 5 4 anos. 5 anos. E aí ela cumpriu o voto dela, de Hum. seguir no caminho do Senhor e me ensinar no caminho que eu devia andar e até agora eu não me desviei dele. Por isso que eu Até acredito agora e muito nem vai, né, pastor? nem vai. Amém. E eu acredito muito no, ensina o seu filho no caminho, É. não é o caminho, é no caminho. Acho que esse é o grande X da questão. Às vezes muitas pessoas, né, querem ensinar: "Ah, vai meu filho, ó, vai por ali, ó, vai para a igreja". Não, o papai vai ficar em casa, a mamãe vai ficar em casa, mas vai que ele é o caminho bom. Às vezes funciona, mas às vezes não, porque o filho ele não segue só conselho, ele segue exemplo. Perfeito. Mas aí voltando, né, aí minha mãe ficou um tempo na Assembleia, achou um pouco rígida, foi para a Assembleia, para Batista, era rígida em outras coisas, mas era mais tranquila em outras, e foi me ensinando o caminho do Senhor. Com 9 anos eu me batizei, com 9 anos eu cantava, Mentira, com pastor, 9 a anos, fui gente tem batizado, né, não me batizei, mas sabia que eu também, com 9 anos, uma coisa em comum, não eu sabia. batizei o Caleb também, o Caleb tinha 9 anos, né. Olha só, tinha 9 anos E também. aí eu me lembro com 9 anos que eu já cantava, né, adorava o se eu Aham. ficava na segunda, terceira fileira e já sentia a presença de Deus ali com 9 Aleluia. anos. Mas a minha adolescência foi passando, né, e meu pai não era cristão, minha mãe era, então às vezes meu pai me dava uma certa referência, minha mãe me dava uma outra referência diferente. E aí com 17 anos, Eles não eram casados? eles eram casados. Até então eles eram, hoje não são mais. Mas o meu pai tinha uma criação, minha mãe tinha outra. E Sim. às vezes eu ficava no meio daquela Uhum. orientação, né. Mas aí com 17 anos, né, e uma coisa que eu gosto de contar, eu tive uma dúvida, né, no meu coração. E essa dúvida, hoje eu entendo que Deus permitiu, porque a dúvida gerou uma oração, a oração gerou uma resposta. E essa resposta mudou completamente a minha vida. Uhum. Porque com 9 anos eu sentia a presença, mas eu chorava, eu reagia. E a gente tinha IBD, né? A Igreja Batista tem Oh, IBD. tem. Aí tinha Todo embaixadores do domingo. rei, você tinha que decorar os versículos e falar, tinha aquela Isso fileira, quem mesmo. falasse mais rápido ganhava Os lá, quiz. esse negócio, e a gente decorava. A minha mãe me incentivava muito, né, a ler a lição, né, ela tinha uma vara de goiaba, ela tinha uma havaiana, hoje Senhora. não Vai pode, ler não, vai mas ler na época a vara de goiaba me incentivava, e aí a gente cresceu nesse mundo de conhecer a palavra, de participar das coisas, de estar sempre na igreja com a minha mãe, às vezes com meu pai ia para o futebol, ia para alguns lugares, mas eu ficava mais com a minha mãe. E aí com 17 anos eu orei ao Senhor em pensamento, falei: "Deus, será que tu existe de verdade, né?". Hum, E às vezes muitos adolescentes têm muitos. Não só essa adolescentes, adultos adultos, também, né, né. aí que eu pensei assim, ó, o filho da pessoa que serve a maçonaria, ele é maçom. O filho da pessoa que segue tal religião, a outra, ele segue porque vê o pai fazendo e começa a fazer. Então como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Daí eu com um pouco de Bíblia que eu conhecia, Uhum. e eu vi que Deus, né, ele havia respondido algumas orações, manifestado a sua glória, a sua bondade, né, em algumas situações do Antigo Testamento. Daí eu orei assim: "Deus, se tu existe Hum. de verdade, eu quero sentir a tua glória de uma forma que eu não consiga ficar de pé". Uau. Como foi lá em Crônicas, quando foi como Salomão, quando inaugurou o templo, Uhum. a nuvem entrava e ninguém conseguia ministrar nem ficar de pé por causa da presença. Então Quero viver isso. quero viver isso. E aí, um casal, né, de jovens me convidou para ir no monte, Hã. né, o Demetrios e a Viviane, depois eu vou mandar o link para eles assistir. Assistirem. E me convidaram: "Vamos no monte?" Falei: "Vamos embora, nesse negócio de monte aí, né", né. Beleza, aí vou resumir, chegamos lá em cima, estamos lá na mata, lá em Nova Aurora, um Uau. morro lá em Nova Aurora, Belfort Roxo, acho que é um bairro chamado Vila de Cava.
o monte está até lá, acho que até hoje o pessoal vai lá É, orar, né. Lá é amplo, então às vezes igrejas inteiras vão lá em cima orar, que né, legal. tipo 50, 100, 200 pessoas lá em cima, mas tem uma região que tem uma mata, aí a gente foi pra mata, e ficamos lá, né, e o pessoal orando, adorando normal lá no meu canto lá, de boa, não lembro exatamente o que que eu estava falando com Deus, porque às vezes você ora umas coisas e você não pensa naquilo que você orou. Só tá falando, né? É, aí estava lá, aí daqui a pouco uma irmã veio marchando lá e tal, no manto pro meu lado, eu falei: "Que negócio é esse, Jesus? Que negócio?" Nunca Aí veio vi. marchando e tal, eu falei: "Cortando", eu falei: "Ah, como? O que que a irmã tá cortando, Senhor?" E eu tentando me esconder atrás da árvore. E aí? E aí ela veio e falou assim: "Diz o Senhor, eu ouvi a tua oração." Aleluia. E Deus falou assim: "Você se esqueceu que você é pó? Você quer a minha glória? Acaso você vai aguentar o peso da minha glória?" Aí Deus usando ela falou assim: vou te dar uma pequena porção da minha glória, receba." Aí ela fez assim, ó, na minha testa, aí eu caí para trás. Uau, Aí quando eu caí para trás, eu não estava mais sentindo o meu corpo, estava vendo algumas nuvens, é como se eu estivesse flutuando. flutuando. Daí ela me pegou pela mão direita assim, e Deus falou assim: "Eis que te tomo hoje, e vou te enviar às nações. Aleluia. As pessoas vão olhar para a sua vida, e só em olhar para a sua vida elas vão vir para mim." Na época eu não entendi aquilo ali, né, e hoje eu entendo. E ela falou assim para mim, né, Deus usando ela, né, "Te dou o meu eis que te dou o meu espírito", ela soprou assim, ó, sobre mim. Aí eu comecei a pular igual pipoca, assim, ó. Eu não tinha muito controle do meu corpo, e aí comecei a falar em línguas, sem saber Uau, o que era isso, sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo. sem estudar nada. Fiquei em êxtase, essa é a palavra, traumatizado por aquilo ali. E depois eu fiquei sabendo que tinha muita gente que estava indo para o monte buscar aquilo ali, em jejum, em campanha, indo toda sexta-feira porque queriam se batizar no Espírito Santo e tal, aquela coisa toda que a galera busca, né. É. E eu sem saber o que que era, eu fui lá. E Uau. até hoje eu lembro que quando eu comecei a orar a falar em línguas, eu glorificava e eu falava assim: "Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala de verdade, Deus fala." E eu comecei a repetir isso: Deus fala", minha língua foi enrolando e eu comecei a falar em mistério, Uau. né, e aquilo mudou a minha vida. Aí eu pensei: "O Deus da Bíblia, ele é real." Até hoje eu oro: "Deus da minha mãe", né, o Deus da minha mãe é real, né, e ele fala, ele ouve, ele é de verdade. E aí eu fiz uma lista. Aí eu fui ler Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, 14, né, não tinha Entender o costume sobre. de se falar lá Sim. sobre os dons. Fui pesquisar, conheci, né, aí comecei a frequentar vigília na assembleia, eu comecei a ir mais no monte também e tal. E aí eu fiz uma lista, né, expulsar um demônio, curar um enfermo, profetizar, ter uma visão e pá-pá-pá. Eu fiz uma lista dos dons, falei: "Poxa, eu quero Eu quero quero. viver isso." E Deus foi me dando a oportunidade de viver cada uma daquelas coisas ali, Amém. nem que fosse só para poder falar que eu vivi, né. E Deus ele foi, eu costumo dizer que ali foi a minha conversão, de fato, porque como que depois disso eu ia Não tem como, escolher outro caminho? não tem como. Houve uma vez que eu estava, Raquel vai assistir isso, uma vez eu estava ficando com uma menina, Meu Deus. né, É passado, e pastora, aí pode deixar. depois do culto, eu estava com a Bíblia, e aí eu joguei a Bíblia no chão, isso na adolescência. E aí, isso foi depois desse episódio, tá, uma menina veio, eu falei: "Meu", que quase que eu me desvio, né. A mulher tem esse poder, se o homem não vigiar. E aí, eu ouvi uma voz, quando eu joguei a Bíblia no chão: "Escolhe hoje Ai, ai, ai. quem você quer na sua vida." Eu tenho que ir, tem que ir, tem que ir. Deixa eu ali, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Meti o pé. E essa voz, ela foi me acompanhando. Em muitos momentos da minha vida, nem tudo eu posso falar aqui, Claro. mas em muitos momentos da minha vida, aquela voz, ela vinha, cara, ela vinha. E isso mudou a minha vida, né. E aí, mas falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um lugar de pessoas simpáticas. Você senta no ônibus, começa a conversar, parece em 10 minutos parece que você conhece há anos, Anos. né. Então assim, o Rio de Janeiro são pessoas bonitas, pessoas felizes, alegres, receptivas. As pessoas ficam na rua, né, conversando, às vezes fazem churrasco, soltam pipa, bico de bola, então as pessoas são felizes, as ruas ficam cheias, mas o que mata no Rio de Janeiro hoje é a violência, é o crime, né, não é nem só a violência, é um crime, tu tá em qualquer lugar do Rio,
Você passa alguém de moto, é igual tá em São Paulo, É o triste, né? centro do Porto Alegre, centro de Triste. Minas Gerais, Muito triste. Maranhão, a região do norte, tu sai pra trabalhar e tá no ponto de ônibus, alguém passa, leva a tua carteira, teu celular, tua bolsa. É, Não tem como. é. Eu tive o privilégio de ir no Rio, acho que umas 2, 3 vezes por aí. E a minha experiência foi boa, não fui assaltada, não aconteceu nada de ruim, fui em muitos lugares turísticos, né, inclusive escalei o Pão de Açúcar, eu não fui só no Bom Dia, eu escalei, eu subi tudo, Pegou depois uma eu só desci, né. pegou uma chuvinha lá, né? Não, Não foi aquele dia não, né? Foi não, depois. foi isso aí foi outra Outra coisa que coisa. daí é bem meu Deus, aí esse foi a aventura mesmo, mas foi no Parque Nacional lá, né, eu acho que é assim que fala, não sei, enfim. O mais interessante é saber que o povo de Deus, ele tá espalhado em todos os lugares, né. É, E entender que, tipo assim, cada um tem sua experiência, sua história com Cristo. E, tipo assim, como eu tive a minha adolescência, minha infância, ouvir a tua experiência é muito legal. Por isso que eu amo o Tete-a-Tete, porque é uma diversidade enorme. Porque às vezes a gente senta do lado de alguém por anos. Quantos anos você conhece? Uns 4, 5? pelo Por menos aí? pelo menos 5 anos. Gente, eu talvez nunca tinha parado para ouvir sua história. Claro que eu já, porque já fui nessa casa, já ouvi a sua, da pastora Raquel e tudo mais, mas eu tô dizendo assim, as pessoas como um todo. Parece que se esfriou esse tempo de comunhão, de comunidade, de realmente olho no olho e saber, cara, como tu conheceu Jesus? Me conta tuas experiências com Deus, eu quero ouvir. E às vezes a tua experiência me ativar para aquilo. Cara, eu não vivi Sim, isso ainda, eu preciso viver isso que ele tá falando. Eu preciso viver isso aqui. É uma cura que eu preciso. Cara, eu vou orar. Vou colocar meu joelho no chão novamente, ou eu não sei, sabe, ter experiências com Cristo, porque de fato as coisas vão se esfriando, cada um vai vivendo a sua vida, não é só o Rio de Janeiro por causa da criminalidade. Às vezes no sul não tem criminalidade tanto quanto, mas é cada um no seu quadrado. Tipo, até aqui você pode vir, daqui sim, não, porque são pessoas muito machucadas, muito feridas, e é onde eu vejo que, tipo assim, é como se eu não conseguisse mais me abrir para. sim, Não sei se você sente isso no sim. sul. Assim, falando do sul, é um povo maravilhoso, né. Só que é um povo eu acho que essa palavra é a ideal, é um povo reservado. A gente ouve algumas pessoas falando que é um povo frio e tal, só que eu acredito que são pessoas reservadas, Reservado. porque a gente já conheceu catarinenses aqui, e se tornaram família para nós, se tornaram amigos, pessoas que nos receberam quando a gente chegou aqui, pessoas que nos acolheram, pessoas que eu posso ligar agora, preciso de socorro, a Vai pessoa ter? vai me socorrer, Sim. entendeu. Só que são pessoas que não é igual no Rio, por exemplo, dificilmente, até que sábado, né, apareceu um casal lá em casa do nada e tal, de amigos, mas lá no Rio é muito comum as pessoas chegarem sem avisar. É, "Ô, cheguei aí, bota água no é. feijão que eu tô chegando e tal". Mas isso acontece muito no interior Que é muito aqui, não na organizado. cidade, é. Aqui tem pessoas que eu já vi que até se ofendem se tu chegar Eu fico apavorada, não sem façam isso comigo. sem avisar, né. Façam isso com ela, não, tô brincando, tô brincando. Mas assim, é um povo que eu amo, né. Sim, Só que no começo, quando a gente veio pra mas é cá, cultural, né, houve um um baque. choque cultural, né. A gente chegava num domingo, ainda é assim, domingo assim, tipo 13h, 14h, 15h, 4h, tu olha assim pra rua, a rua tá vazia. É. Aí tu vai na outra rua, vazia também, fica deserto, cada um na sua casinha de boa ali. Sim, Domingo, vou cada um na descansar, sua semana cansativa, casinha. eu vou fazer o quê na rua, na casa de alguém? Eu vou ficar na minha casa aqui, É. né. E só que, assim, existe lá a gente entende, mas a comunhão ela acontece na mesa, um estando na casa do outro. Mas assim, falando do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu conheci a Raquel, né, a mulher da minha vida. Oh, Eu conheci ela, eu tinha 18 para 19 anos, né, e eu tirei um ano para ficar sozinho, falei assim: eu quero conhecer a mulher da minha vida". Né, ela tirou 2 ou 3 anos. E aí ela teve o privilégio de me conhecer depois desse tempo, aham. tô brincando. E aí, eu orei ao Senhor, me santifiquei Sim. por aquilo ali, e aí eu vi ela dançando no Ministério Apacentar na época e eu tive uma impressão de que era ela a mulher da minha vida. Eu falei com meu amigo: "Achei a mãe dos meus filhos, a minha esposa". Uau. E ela acabou de dançar, sentou do meu lado, aquele negócio: "Fala pro teu irmão", o pastor Magregor tem, né, Você "Fala pro teu gosta, irmão da né, você esquerda", gostou e ela disso, estava do né? meu lado, Foi e foi aí a com e aí oportunidade da tua vida e aí daí. fizemos corte, namoramos, rapidamente, noivamos, É casamos, legal falar sobre corte. O que que né. é corte? A Muita corte é um gente não peri é um sabe. é um período de amizade e oração, nada além disso. A gente acredita que não tem que beijar na boca, não tem que ficar numa massa para se conhecer. É orar junto e ter amizade. Ali você vai conhecer se você tem o mesmo alinhamento,
os mesmos objetivos. E eu fiz uma lista para Deus, né? Não vou citar aqui tudo da lista, mas objetivamente, eu quero uma mulher bem-humorada. Era o topo da minha lista. Eu acho que Ela é Deus bem deu, humorada. Deus deu uma exagerada ali, deu uma caprichada. Eu quero uma mulher que complemente o, Glória a o Deus. meu chamado ministerial para adoração, Ela é para a incrível. palavra. E ela completou, né? E tivemos 2 filhos, o Caleb e a Isabelle, que são uma benção, né? E estamos aqui em Santa Catarina há 6 anos, E né? por que E Santa Catarina? por 2 razões. Primeiro, nós estávamos insatisfeitos com a nossa vida. E eu comecei a orar. A insatisfação também gerou uma oração. A insatisfação não pode gerar uma murmuração. A Perfeito, insatisfação tem que gerar uma oração. amém. E Gostei aí, dessa frase, né? poderia ter usado, É, poxa. é o Espírito Santo, ri de mim. Amém, E amém. aí, até me perdi aqui. Desculpa. A insatisfação, a oração, né? E aí gerou uma oração. Falei, Deus, eu queria que a minha vida mudasse, né? Não tá legal. E aí eu comecei a pesquisar, estava todo mundo indo embora para Portugal. E aí começamos a pesquisar sobre Portugal. Uhum. Mas será que no Brasil não tem um lugar? Pesquisando sobre Santa Catarina. E começamos a orar sobre isso. Aí houve uma reviravolta na nossa vida ministerial, em relação a aonde nós estávamos. Nós fomos para uma outra igreja, onde o pastor Wagner, que é nosso amigo lá no Rio, e lá nós fomos enviados para Santa Catarina. Só que antes, daí tem mais uma experiência que eu vou, né, resumir e vou contar. Nós orando, a gente orando, Raquel, aonde a gente ia, a gente recebia a mesma palavra. O que você tem que fazer, faça logo, faça depressa, vá para aquele lugar, o tempo é pouco. E a gente titubeando por razões pessoais, a gente não queria ir. E aí eu fui trabalhar numa obra, numa escola, na época das férias, houve uma reforma de pintura, e aí no segundo piso, eu comi a minha marmitinha ali, que a gente chama de marmita no Rio, né? Não é quentinha, marmita. E aí, no laboratório da escola, eu fui tirar um cochilo para dormir. E aí eu deitei para dormir. Aí uma voz falou, Júnior. Aí eu acordei. Levantei assustado, comecei a procurar. Falei, pô, alguém me chamou e tal. Vamos ver, não tinha ninguém no segundo andar. Falei, Samuel, eu Samuel, lembrei, falei, tá bom, Senhor, já entendi. eis-me aqui. Amém. Aí deitei, Senhor, fala que teu servo ouve. Aí Deus falou comigo, vá para Santa Catarina. Eu Uau. tenho algo para realizar na sua vida, através da sua vida logo. Vá logo para o lugar que eu já disse que você tem que ir. Eita, Daí eu acordei, Raquel, agora a gente vai. tá decidido. E aí viemos para cá. E a gente acredita, né? A gente tem algumas promessas, né? E a gente acredita que esse vou te usar, eu vou usar vocês, né? Vou fazer na sua vida, através da sua vida, é uma questão ministerial. E aí a gente está aqui há 6 anos, congregando, fazendo a obra, sim, mas não servindo na casa do Senhor, no ministério que Deus chamou Raquel e eu, que é o ministério pastoral, né? E aí depois de 5 anos, Deus ele nos deu a oportunidade de voltar, de recomeçar a vida, o ministério pastoral depois de 5 anos, né, parado, né, mais ou menos parado. E a gente começa a refletir sobre as coisas que Deus falou, né? E eu entendo que esse ano, no final do meio do ano para o final do ano, começou a acontecer aquilo que Deus disse Novo que propósito. faria através da nossa vida, né? Então, assim, nós estamos na Igreja Compaixão e Deus tem nos dado a honra de participar, eu gosto de falar isso, né? Participar da obra que Ele está realizando. Amém. A obra ela vai acontecer apesar de nós. É um privilégio e uma responsabilidade participar. Amém. E a gente vê hoje, né? Já, né? Casamentos sendo restaurados. Muita coisa, cara, Pessoas, 3, 4 meses, 5 meses, 6, era uma pessoas loucura. largando das drogas, pessoas largando da ansiedade, da depressão. Muito fruto. E muitas das vezes nós podemos participar, dando um telefonema, tomando um Abraçando, café junto, abraçando, um ente FP, abrindo no a sua num casa. FP, abrindo a sua casa, tendo um É, tempo de a gente fala tempo de mesa, vida na vida, mas não como uma frase para você colar isso na mesmo, é na pra parede, viver, mas uma prática. pra viver. E eu sou grato a Deus pelo que Deus tem feito, eu acredito que é só o começo. Eu creio muito que agora, depois de 6 anos, começa a se cumprir o que Deus falou, né. Amém. Tenho algo para fazer, Não né, tenho dúvida, através da sua vida. eu não tenho dúvida. Gente, era literalmente uma joia escondida. Meu Deus! Vamos ler o texto de hoje, pastor? Tá lá em Filipenses 3, versículo 13, que diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para que estão adiante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que esse texto, pastor?
Não sei se você já viu o filme chamado O Livro de Eli, com Denzel Washington, que ele é Não. cego, ele carrega uma mochila e a Bíblia dentro da mochila, no mundo pós-apocalíptico, e só ele tem a Bíblia no mundo inteiro. E é uma Bíblia em braille, né? Hum. E aí ele anda, né? Cidade após cidade andando. E aí uma pessoa malvada descobre que ele tem a Bíblia, porque ele janta com uma menina e ela vai diretamente comer. Ele fala: não, pega na minha mão aqui. Daí ele ora junto com ela. E aí ela reproduz isso. Aí um cara que é mal vê que ela reproduz aquilo, esquece a palavra final, que era amém. Ele, amém. Aí ele descobre que o personagem que o Denzel Washington tem, que é ele tem a Bíblia. E ele quer aquela Bíblia que ele fala, com esse livro, líderes dominaram o mundo, enriqueceram, fizeram um monte de coisa. E ele queria dominar o mundo de forma errada com a Bíblia. E aí alguém para pro Denzel Washington, né? Ele tem uma espada que ele corta as pessoas, então aquela coisa toda, né? Essa parte pula. Mas a parte interessante é o seguinte: para onde você vai? Por que tudo isso? Ele fala: eu ouço uma voz. Eu caminho debaixo dessa voz. E aí no final do filme, vou contar o final, e contar. Aí no final, ele já tá fraco e tá para morrer, ele senta, deita num lugar, pegam essa Bíblia dele, mas ele leu ela tantas vezes que ele decorou. E aí tem vários escribas, ele está ditando, deitado, falando, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, o Espírito de Deus parar. E as pessoas, os escribas escrevendo, e ali começa um novo tempo na humanidade, a Bíblia voltando a ser copiada e distribuída. Então, por que esse texto? Porque muitas das vezes, pastora, a gente quer olhar para o nosso passado. Às vezes a gente erra porque nós erramos. Nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores. E o inimigo, ele sempre quer que a gente olhe para trás. Da onde a gente saiu, da onde Deus nos tirou, da nossa queda, das nossas mazelas. Mas eu acredito que Deus, ele quer que a gente sempre olhe para frente. E eu tô sempre nessa pegada. Se hoje, por exemplo, foi um dia mau, e às vezes o dia mau faz parte da vida do crente, eu tenho que falar isso. Tem gente que acha que entregar a vida para Jesus só vai ter vitória e tudo vai dar certo. Quando o dia é mau, eu lembro que é amanhã. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia, né? E eu tenho que olhar o quê? Não mais para trás, mas para aquilo que está diante de mim. Não que eu seja perfeito, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo o que fica para trás. E eu avanço para aquilo que está diante de mim. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Passa rápido, não passa? Passou, quero voltar de novo. Meu Deus, parte 3, é isso mesmo? Então já coloca aí, ó. Quem quiser parte 3 tem que colocar aí nos comentários. Se tiver, vamos E eu vim primeiro que a Raquel. Ah, meu Deus, pastora Raquel. Eu vim primeiro que a pastora Raquel. Pastora Eu Raquel, vim primeiro. não faz isso, não faz isso, que Botar ela uma vai ficar pilha. brava comigo. Mas assim, ó, pastora Raquel, Deus vai honrar. E você vai estar em 2026 comigo. Em nome de Jesus. Deus é bom. Gente, obrigada, pastor Júnior, por compartilhar. Que alegria Amém. poder registrar tudo aquilo que Deus está fazendo. Meu Deus, uma vírgula, né, daquilo tudo que Deus tem feito na vida de vocês, na tua vida como um todo. Sempre é um privilégio. Eu digo que a casa de vocês é uma extensão da nossa, porque nós amamos, nós temos uma aliança, temos Amém. muita alegria e gratidão pela Amém. vida de vocês, pela família de vocês. E que nos uniu foi a Compaixão Club através do Caleb. Através do Que Caleb. loucura, nunca imaginei Né? viver o que nós estamos vivendo Caleb hoje. Fujão, né? O Caleb Fujão, essa história fica pro próximo aí. Gente, quero agradecer você que assistiu até aqui, que você possa ter sido abençoado, edificado como eu fui. Eu fui muito edificada nesse episódio. Que Deus te abençoe. Compartilha com alguém para que outras pessoas também sejam edificadas assim como você. E deixa eu falar uma coisa, nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. Obrigada a você que nos ajuda a fazer isso acontecer. E esse local que nós estamos aqui, o Centro de Eventos Palhoça, aqui no Pagani. Patrícia, obrigada por disponibilizar esse espaço. Que Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. As a child needs his father, I need your presence to come, and I need your presence, and then I'll go. The lover of my soul, fountain I drink from, my shepherd, my close
together is quite easy. The lover of my soul, the lover of my soul, the fountain I drink from. My shepherd, my closest friend. The lover of my soul, you, fountain I drink from, my shepherd.